Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta no canal e hoje eu vou falar de algo assim, um tema que por muitos anos eu não tive coragem de falar sobre isso, porque era algo que mexia comigo, era algo que eu não queria também expor essa situação que aconteceu comigo dentro de uma igreja, porque quando a gente fala sobre igreja, infelizmente, nem todo mundo entende o que a gente está querendo dizer. As pessoas levam sempre para o lado pessoal. Mas eu quero falar hoje sobre o assédio que eu sofri dentro de uma igreja quando eu tinha 15 anos. Pessoal, apenas a título de contextualizar vocês sobre a situação, até os 15 anos eu fui da igreja católica, meus pais são católicos ainda, mas eu naquele movimento, naquela onda que o Brasil estava, principalmente há uns 20 anos atrás, desse crescimento evangélico, eu quis pertencer à igreja evangélica, quis ter uma experiência com Deus, né, vamos falar assim, e muitos jovens da minha época fizeram esse mesmo movimento. Mas eu, juntamente com uma tia minha, que é evangélica, fui a uma igreja Assembleia de Deus, e nessa igreja eu senti bem de continuar ali, quis continuar ali, e fiz todo aquele movimento de aceitar Jesus, de batizar, mas ali havia um pastor, que na verdade não era pastor, porque eu vou contar para vocês, né, tudo que aconteceu, e também para servir de alerta para vocês, para não acreditar em todo pastor, para não acreditar em pessoas que usam a Bíblia para mascarar, né, o quanto elas são criminosas mesmo. Então, pessoal, esse pastor ele começou a meio que aproximar de mim, por quê? Viu eu chegando na igreja sem meus pais, só com a minha tia. Minha tia depois saiu dessa igreja e eu continuei. E esse pastor, ele tinha uma forma de cumprimentar alguns homens que eu achei estranho. Por quê? Na Assembleia de Deus não tem costume de homem beijar no rosto de homem. Isso é um costume da Congregação Cristã do Brasil. Depois de algum tempo eu descobri que lá eles se cumprimentam dessa forma. Mas na Assembleia não. Eu vindo do catolicismo eu achei muito estranho isso. Achei, gente, mas como assim cumprimentar a gente com um beijo no rosto? E ele passou a me cumprimentar dessa forma. Mas a figura de um pastor no meio protestante é quase que um deus, né? Principalmente no meio assembleiano. A Assembleia de Deus vê os pastores como deuses. Ninguém toca em pastor. E os pastores reforçam isso. Ai de quem tocar no ungido do Senhor, nós somos ungido do Senhor. Tudo contra um pastor tem que ser resolvido aqui dentro. Esse é o papinho. E a gente sabe muito bem o motivo desse papinho. Então, ele passou a me cumprimentar assim, cumprimentava até alguns homens assim. Eu, querendo pertencer àquele grupo, pensei, vou ter que aceitar, né? Só que comigo, ele começou a exigir que eu também o cumprimentasse assim. Ele até fazia esse movimento aqui, exigindo que eu desse um beijo no rosto dele. E por algumas vezes fiz, porque enxergava ele como alguém, né, que tinha uma autoridade, achava como se ele fosse um pai, né, para mim e tal, coisa desse tipo que eu pensava na época, e eu queria muito pertencer àquela igreja. Eu não queria ficar batendo de frente para ser mal visto, vamos dizer assim. E pessoal, um assédio dessa natureza é muito difícil a gente perceber que é de fato um assédio. Ainda mais naquela época que eu não tinha maturidade, que a minha mente tinha muita rigidez cognitiva devido ao abuso que eu sofri lá atrás. Então, assim, tudo isso era muito confuso na minha vida, na minha mente. E esse pastor começou a exigir também que eu ficasse com ele até o final do culto, que eu fechasse a igreja com ele. Então, por várias vezes, começou eu ficar com ele sozinho até o final do culto. E eu, sentindo incomodado com aquilo, não conseguia discernir que aquilo era um assédio, mas também aquilo não estava soando de forma muito natural. E aí chegou um determinado momento, um determinado dia, estava só eu e ele.
ele veio com os papos pro meu lado, falando assim: ah, porque eu tive um período da minha vida em que eu era, né, gay, e aquilo foi um processo da minha vida, e eu sofri muito, mas depois de muita oração, Deus me curou, hoje eu sou casado, tenho uma filha. Veio com uns papos desse pro meu lado, e quando eu consegui sair daquela conversa, ir embora para casa, eu comecei a refletir, eu pensei, não, ele está querendo algo a mais comigo, não pode, isso está errado. Comecei a refletir sobre isso. Nisso eu tinha um amigo dentro dessa igreja que pegou e saiu, e eu falei, não, vou tomar a decisão, eu vou sair dessa igreja e não vou querer continuar aqui. E quando eu saí, ele teve um dia que ele encontrou comigo e ele ficou desesperado. Ele me indagou assim: mas por que você saiu? Alguém te falou alguma coisa? Ele querendo sondar, né, se essa coisa do assédio poderia vazar. Eu só fui perceber isso anos depois, né, que ele estava me sondando e estava com medo, a forma como ele me abordou. E hoje eu entendo claramente que foi um assédio. E ninguém... Gente, a gente precisa entender, a nossa intuição, ela não falha. Quando a gente percebe que tem algo errado, pode saber, tem algo errado. E hoje eu tenho clareza de que isso foi um assédio. Na época não tinha esse entendimento, tá? E muitas pessoas falam: ah, por que você não denunciou? Por que você não denuncia? Pessoal, esse é o ponto-chave. É o que eu vou falar daqui para frente nesse canal. No Instagram eu estou falando, até viralizei alguns vídeos sobre isso. O porquê que muitos meninos não têm coragem de falar sobre abuso, sobre assédio, porque infelizmente a nossa sociedade não acredita ainda que meninos possam sofrer abusos. Principalmente eu, já quase com 40 anos, né, 37 anos, se eu for procurar a polícia para falar sobre isso, é capaz deles falar: ah, pelo amor de Deus, um beijo no rosto, você está achando que isso é algo demais? Infelizmente, o preconceito que tem na nossa sociedade, o estigma, as pessoas acham que um menino que sofreu abuso é porque ele é gay, é porque ele já tinha tendências homossexuais. Então, pessoal, é um trabalho que a gente ainda tem que fazer na sociedade para conscientizar a sociedade de que meninos, sim, sofrem abuso, e sofrem abuso tanto quanto as meninas. Esse país vive uma epidemia de casos de abuso. Eu já tenho alertado isso há um ano nesse canal e vou continuar alertando agora de forma até mais massiva. E eu conto com vocês, com a divulgação. Me segue também lá nas outras redes sociais, porque o meu objetivo é alertar, né, homens a denunciar. Você que pode denunciar, você que realmente sofreu um abuso por parte de pastor, por parte de pai, de tio, primo, não importa. Se você pode fazer essa denúncia. Por que eu digo pode? Porque, gente, tem situações que a pessoa não tem ainda o psicológico amadurecido para lidar com isso. Tem gente que ainda é dependente ainda do meio familiar de alguma forma, e pode causar uma ruptura, pode causar, como é que fala? Ah, sei lá, a pessoa pode ser jogada até para a rua. Então, assim, cada situação é uma situação. Analise a sua situação, mas se você já tem uma vida independente, não deixa de falar, pessoal. Coloca a boca no trombone, denuncia, porque o nosso silêncio faz com que outras crianças continuem sendo abusadas. Se você gostou desse conteúdo, se você acha importante, eu peço mais uma vez, se inscreva nesse canal, curte, compartilha, porque o meu objetivo aqui é sempre ajudar vocês com conhecimento técnico, psicológico, e ajudar vocês a lidar com essas questões que são questões tão importantes nos nossos dias.